E eu vi que quando o Everton ele recebeu essa mensagem, logo ele já colocou uma frase no Facebook, porque ele falou: meu Deus do céu, essa mensagem veio em bom momento. Que mensagem é essa do Papa, Everton? Sou fã do Papa Francisco, né? Eu acho que você também é, todos Com somos. certeza. E essa mensagem para o Dia Mundial das Comunicações, hoje é dia de São Francisco de Sales, né? Por isso que o Papa divulga essa mensagem. O Dia Mundial das Comunicações será celebrado no dia 13 de maio de 2018, e este ano o Papa Francisco escolhe a temática A Verdade vos tornará livres, né? Vos libertará. João 8,32, fake news e o jornalismo de paz. Fake news, né, Rafael? Muita gente pergunta, o que é isso? O que é fake news? Notícias falsas, notícias mentirosas, criadas, sensacionalistas, cheias de traços que parecem verdadeiros, verdades, mas não são. São coisas criadas, totalmente mentirosas, e que depois da internet, né, muita gente começou a produzir conteúdo. Hoje qualquer pessoa produz conteúdo, que é muito bom, a democracia da rede, né, isso deve ser elogiado, né, é um ponto positivo. No entanto, aumentou muito, né, explodiu a quantidade de falsas notícias, o que a gente conhece como fake news, e é bom que você se habitue a esse termo, porque a gente vai ouvir falar muito nisso, Rafael. Notícias criadas por pessoas, por perfis falsos, inclusive pessoas que nem existem, né? E que a gente entra lá na rede social, por exemplo, vê o rostinho da pessoa, aquela pessoa nem existe, é um perfil falso. E muitas vezes a própria igreja é vítima, né? Os padres, os líderes religiosos, até o Papa, nós todos somos vítimas aí dessas informações falsas. E como é ruim, né, Rafael? É verdade. Porque a gente fica neste mundo, as notícias verdadeiras muitas vezes já nos prejudicam, não é mesmo? Quando você abre um jornal de manhã, liga a televisão, liga o rádio, em algumas rádios, você não aguenta, não suporta ouvir tantas notícias verdadeiras, muito ruins. Agora, para piorar a situação, além das notícias ruins verdadeiras, tem as notícias falsas, né? Então o Papa Francisco, muito atual, muito bem assessorado, o Departamento de Comunicação do Vaticano, que agora está sendo reestruturado já há algum tempo, aí, a pedido do Papa Francisco, traz esse tema muito atual, presente, e parece que ele escreveu para o Brasil também, né? É verdade, para o momento que estamos vivendo, momento político, social do Brasil, porque veja só, nós começamos um ano de 2018 muito difícil nesse campo das comunicações, né? O ano mal começou, Rafael, e a gente já vê tantas notícias descontextualizadas, fora totalmente dos padrões éticos do jornalismo, né? Que é que você contextualiza a situação, informa todos os lados, não manipula a informação. A gente mal começou 2018 com uma guerra nas redes sociais por causa de política também, e nós como igreja muitas vezes estamos envolvidos também, né? Então eu vou comentar um pouquinho aqui, e peço também que você me ajude aí nesse comentário, sobre o que o Papa traz, né? Ele traz a partir de princípios bíblicos, citando, por exemplo, Torre de Babel. Olha só como o Francisco é inteligente, né? Torre de Babel, o que é? Um monte de gente falando línguas diferentes, ninguém se entende, né? E hoje nós estamos exatamente como em Torre de Babel. Então ele traz Caim e Abel também, a confusão de Caim e Abel. A partir disso, relembra a origem do pecado, né? A origem do mal, que é a questão da mentira, né? O pai da mentira, o demônio, o diabo, Satanás, o divisor que traz a mentira para dentro do paraíso, e a partir daí nós colhemos todas essas consequências desastrosas da mentira. E ele vai lá para o final, daí eu já vou para o final para depois comentar o meio. Ele termina a mensagem falando da verdade, né? O que é a verdade? A verdade só se encontra, ela está plena em Jesus, ela está plenificada no nome de Jesus. Então, quando nós estamos em Cristo, estamos ungidos pelo Espírito Santo, estamos com a verdade, nós não entramos nesta onda das fake news. E eu tenho certeza, né, Rafael, que os ouvintes gostam muito da Rádio Colmeia, gostam de você, gostam das coisas da igreja. Por quê? Porque nós sempre trazemos primeiro a questão da verdade que está em Jesus. Como é que a gente lida com a verdade, com as falsas notícias nos meios de comunicação que não são religiosos, não são católicos? O Papa não está escrevendo apenas uma mensagem para os veículos, para os comunicadores católicos. Não, ele quer
levar esta reflexão para os meios seculares também, né? E não precisa ser cristão, não precisa ser católico para falar a verdade, né? Mas a filosofia, a ética aqui, parte do princípio cristão, sim, porque nós temos que colocar o ser humano em primeiro lugar. É isso que Papa Francisco está dizendo. Antes de eu divulgar ou compartilhar uma informação falsa, eu preciso lembrar que ali no centro daquela informação tem um ser humano. Sim. Por exemplo, se eu vou falar mal de você, Rafael, né? Alguém que não gosta de você, começa a falar mal de você, ou de mim, do Everton, porque nem todo mundo gosta da gente, não é? Com certeza. E começa a falar mal e cria situações que parecem ser verdadeiras e começa a compartilhar. Isso é muito ruim, causa dano moral, prejuízos irreversíveis para a imagem da pessoa. A mesma coisa que você faz, às vezes, com um irmão, com um vizinho, dentro de casa, um familiar que você não gosta dele, você quer prejudicá-lo, começa a criar situações que parecem ser verdadeiras, que têm traços ali de verdades, mas são mentirosas, são construções falsas, né? Então não são só notícias do meio jornalístico que o Papa está falando, mas é um estilo de vida. Você cria fatos ali para prejudicar o outro e você esquece que no outro está o seu irmão, que está Cristo. Então eu fiquei apaixonado já de cara aqui, vendo essa mensagem, e tem muita coisa para falar sobre ela, porque ela é muito rica. E eu faço você o convite que está nos ouvindo, você ouvinte que está nos ouvindo, para acessar, né, nos sites católicos. Você pode acessar o site do próprio Vaticano, os nossos portais católicos. Essa carta de hoje, a mensagem do Papa Francisco, já está aí nas redes sociais também. E como que nós, Everton, cristãos, nós podemos nos comportar diante das notícias, porque cada vez mais nós somos bombardeados, é tanta notícia que a gente recebe. Como separar aquilo que é verdade, aquilo que é mentira? Como que a gente deve lidar com essas coisas, Everton? Sabe o que acontece? Que o Papa cita aqui também, que é a dificuldade da gente desvendar o que é verdadeiro, do que é falso, né? Do que é bom, do que é ruim também. Não só o que é verdadeiro e falso, mas o que é bom e o que é ruim. É que nós, pelas redes sociais, Rafael, a gente está convivendo hoje com grupos homogêneos. Os nossos amigos nas redes sociais são aquelas, normalmente, tendem a ser aquelas pessoas que pensam como nós. Então, eu começo a viver numa redoma. E esses grupos formando e se consolidando, eles acabam compartilhando sempre as mesmas opiniões. Não é verdade? Pense só no campo político, por exemplo, que é um campo muito delicado e problemático hoje, desafiador, que a gente vive hoje no Brasil, por exemplo. Os grupos, eles compartilham sempre as mesmas coisas, favoráveis aos seus pensamentos. Então você não tem contato com opiniões divergentes ou diferentes. E quando você tem, você entra em guerra, porque daí você não aceita, você não quer ouvir, né? Então o Papa cita aqui na mensagem que a dificuldade em desvendar e erradicar as fake news é devida também ao fato de as pessoas interagirem muitas vezes dentro de ambientes digitais homogêneos e impermeáveis, né? São bolhas, você não consegue furar a bolha, ou sair da bolha ou furar a bolha. Impermeáveis a perspectivas e opiniões divergentes. Isso é um problema também para os líderes religiosos. Nós, como liderança, não só os líderes, os padres, os religiosos e as religiosas, mas nós como os leigos, né? Como leigos, nós também temos um desafio aí. Porque se a gente começa a ouvir só as mesmas opiniões, inclusive dentro da igreja, a gente não consegue refletir para fora, né? Pensar fora da caixa, da casinha. E isso é um problema sério aqui para você diferenciar fake news. Então, quando você recebe uma informação pelo WhatsApp ou pelo Facebook ali, né? Uma crítica a uma pessoa, a primeira coisa que você tem que fazer é perguntar de onde vem essa informação, quem produziu, quem escreveu, por que escreveu, será que é verdade? E lembrar sempre, tem um ser humano sendo atingido ali pela crítica, né? E se você já tem um preconceito, uma ideia fechada sobre aquela situação, você não quer dialogar, você não quer ouvir, vai ter problema, vai ter briga na rede social. Daí você vê em épocas, em anos eleitorais, por exemplo, famílias inteiras se dividindo, brigando, irmãos brigando, mãe e pai, mãe e filho, né? Padres e comunidades se dividindo, comunidades inteiras hoje se desfalecendo. Por quê? Porque não há diálogo para a escuta. A solução que Francisco dá aqui é um encontro, né? Ele não cita especificamente a cultura do encontro, mas é a cara dele aqui. Então você tem que ouvir. É o diálogo, você ouve o que o outro tem a dizer,
Você escuta, você presta atenção e essa dialética vai caminhando para uma verdade, né? E a verdade ela é construída sempre. Ela não há um término, né? Terminamos aqui. Não, nós temos que construir, nós temos que ir a caminho desta verdade. E, para finalizar, ele cita então que a verdade toda está em Jesus. Para a igreja, agora falando para nós católicos nas nossas comunidades, né? Não vamos cair na tentação diabólica, demoníaca, né, que o Papa fala aqui, que é o efeito serpente, Rafael. Olha só como esse Papa é maravilhoso. A lógica da serpente, né? Que é o mais astuto de todos os animais. Quando eu vejo uma briga entre comunidades, grupos, eu falo, olha aí a serpente ganhando a parada. Olha o diabo ganhando a parada. E você, líder religioso, você, líder de comunidade, muitas vezes, você, padre também, né? Nós temos que falar, nós temos que reconhecer, são as nossas chagas, as nossas feridas. Nós, muitas vezes, entramos no jogo da serpente. Entramos e dividimos a igreja, dividimos o povo de Deus pela lógica da serpente. Isso não é bom. As eleições passam, as polêmicas passam. Todo dia tem uma nova polêmica, Rafael. Todo dia tem uma nova polêmica no Facebook. É verdade. E o povo vai com tudo, né? Você se lembra da polêmica da semana passada? A gente não se lembra. Sabe por quê? Porque foram várias. Daqui a pouco tem outra. Semana que vem vai ter dezenas de polêmicas novas. Todo dia uma nova polêmica. E o povo de Deus católico entrando em cada uma dessas polêmicas e dividindo e ferindo os seus grupos e as suas comunidades. É uma pena. As nossas lideranças precisam ser capacitadas. A mensagem do Papa Francisco é profética, nós precisamos entender. Muitas vezes a gente cai também nessas tentações, tá? Com certeza. Nós caímos e a gente às vezes cai na briga e compra umas brigas aí desnecessárias, né? Eu particularmente tenho feito o seguinte... usar a técnica, inclusive, que a própria igreja tem ensinado, que é a desconexão. Nós precisamos desconectar. Há muita hoje as pastorais da comunicação da vida, né? Sim. Nós estamos formando aí as comunidades para conexão, né? Temos que conectar, temos que compartilhar, mas também temos que desconectar. A pessoa que fica muito tempo online, ela fica louca. Então, pela tua saúde mental, desconecte. Né? E quanto uma conexão mais de qualidade, você vai entrar em menos briga, né? De preferência nenhuma briga. Se você fica muito conectado, você entra em qualquer briguinha. A tua emoção ela vai ser testada aí. Se você fica 5, 6 horas no Facebook, você comenta tudo, você magoa as pessoas, você cita nomes, e quando você vê, você causou dano moral, inclusive. Tem âmbito jurídico já nessa parada aí, porque daí você entra e fere a pessoa, você causa dano moral à pessoa, e depois é irreversível. Depois não tem volta, a rede está aí para gravar todos os nossos pecados, as nossas falhas, né? A rede não é misericordiosa, não. Igual o coração de Jesus, né? Verdade. A rede não apaga os pecados das pessoas, ela guarda para sempre, para a eternidade da rede. Então, é isso. É essa mensagem que eu gostaria de compartilhar, apenas uma opinião muito particular minha, né? Sobre essa leitura que eu faço. Posso estar errado também em muita coisa que eu falei aqui, mas a construção da verdade é isso. É partilha, é escuta, e no caminho da santidade, sempre saindo de Jesus, partindo de Jesus e voltando para Jesus.